Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 38 minutos. E para chamar a atenção sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, esse mês de setembro será marcado pela campanha do Setembro Verde. A campanha é alusiva ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é comemorado no dia 27 de setembro, que deve incluir uma série de palestras em escolas e hospitais de Manaus. Para falar mais da importância dessa ação e dos eventos que devem ser realizados, eu vou conversar agora com a coordenadora estadual de transplante, Leni Passos. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje o Estado ele faz transplante de que órgãos? Atualmente, o Estado faz apenas de córnea, que é um tecido. Mas nós estamos aguardando a retomada dos contratos para fazer de rim e de fígado. Bom, o Estado está habilitado para fazer desses três órgãos. Três órgãos, mas por enquanto só está fazendo de córnea. De córneas. E eu imagino que deva haver uma demanda muito grande para fígado e rim. Com certeza. Nós temos aqui na capital do estado as hepatites B e C, né? E que são as principais demandadoras de transplantes devido a essa característica nossa, da região norte, de uma maneira geral, né? Hepatites B e hepatite C podem levar a cirrose, e a cirrose é uma indicação também para o transplante de fígado. O transplante renal, ele é universalmente o transplante mais feito no mundo, porque à medida que as pessoas envelhecem, elas passam a ter desfuncionamento desses rins e muitas vezes elas dependem de diálise. A fila para um transplante de rim é a maior? É a maior, sempre é a maior. E é muito importante que as pessoas façam essa doação, porque não se encontra facilmente na família um doador compatível na maioria das vezes. Ainda há muita resistência das pessoas em fazerem doação? Sim, na maioria das vezes as pessoas desconhecem o processo de doação porque nunca conversaram sobre doação após a morte com sua família. Então, em geral, a gente nunca pensa na morte e muito menos em ser um doador de órgãos. Mas quando você é esclarecido de que para você aquele órgão não serve mais porque você já está em morte cerebral, a família, quando sabe que você queria ser um doador, a tendência dessa família é fazer a autorização dessa doação, é dar essa autorização, né? Mais facilmente do que aqueles que não sabiam se aquela pessoa falecida gostaria de ser um doador. E aí a gente vai buscar a sensibilização da população, esclarecendo que a doação é um ato nobre, altruísta, não remunerado e que depende da solidariedade dessas famílias para recuperar. Cada vez que você faz uma doação, você pode até salvar, no mínimo, 4 pessoas. Porque são 2 rins, um fígado, 2 córneas. E isso no caso do fígado e rim para falecido, Exatamente. Né? Vivo pode também fazer a doação de fígado e rim. E rim. Quando você tem na família mas um só uma doador, vez, né? Só uma vez, porque o rim são órgãos duplos, né? O rim você pode doar um e o fígado você pode doar uma parte do fígado, parcialmente, que ele tem a capacidade de se regenerar, né? Mas isso é insuficiente frente a uma fila muito grande de pessoas que aguardam a doação. Então a doação de órgãos de doadores falecidos, ela é fundamental. E para você ter ideia, nós temos aqui no Brasil uma taxa muito alta de recusa por parte das famílias, né? Nós temos uma taxa em torno de 50% de recusa das famílias para a doação. E qual o procedimento, doutora? É colocar ali na carteira de identidade? Não, a legislação hoje já aboliu essa prática de se declarar doador na carteira de identidade, porque, na verdade, quem vai autorizar essa doação não é mais você, é a família. Então, o que se preconiza é que se fale sobre doação de órgão, como nós estamos fazendo aqui, que a doação de órgão não deforma ninguém, você vai doar suas córneas, mas ninguém vai perceber até que você doou. Que a doação de órgãos é feita no centro cirúrgico, com toda a asepsia, com todos os cuidados de uma grande cirurgia. Então, que você não vai ter nenhuma deformidade, seu corpo vai ser entregue normalmente, da melhor maneira possível. Então, é assegurar que o processo é ético, né?
que ele é igualitário, que obedece uma fila de quem está primeiro, né, necessitando, conforme a sua inscrição, e que você, ao fazer esse gesto, vai pelo menos propiciar a visão para uma criança, vai recuperar uma pessoa adulta, um trabalhador que precisa retornar ao seu trabalho com um rim, que está hoje vinculado a uma máquina. A hemodiálise é um procedimento que se faz para filtrar o sangue, mas ela é um procedimento altamente doloroso, porque se fica 4 horas ligado a essa máquina durante 3 dias, 3 vezes por semana. Dependendo do grau também, exatamente. Né? Então, gravidade. Você acaba sendo, a sua qualidade de vida fica muito comprometida. E se você tiver uma doação de órgão, você vai voltar a fazer as suas atividades normais com qualidade de vida. Qual é o falecido que pode fazer a doação de órgãos? A princípio, qualquer família pode autorizar a doação, porque o que acontece é que a equipe de saúde vai validar essa doação. Então, a equipe de saúde vai saber se realmente esta morte tem causa conhecida. É a primeira coisa. De que morreu essa pessoa? Nós temos os documentos que provam essa morte. Foi feito todos os procedimentos que comprovam que essa pessoa está em morte cerebral, conforme preconiza o Ministério da Saúde? Alguém, por exemplo, um morto de câncer, ele pode ser doador ou não? Não. Infelizmente não, porque essa pessoa utilizou muitas drogas que passam pelo fígado, passam pelo rim, né? A própria condição do câncer também, ela deteriora muitos tecidos, então neste caso não. Como aqueles que são portadores do vírus HIV, também não podem ser doadores. Então a legislação ela já prevê algumas doenças que você não vai poder ser doador. Ocorre que nós temos a equipe que vai validar ou não esse doador. Muitas vezes a família quer doar, mas quando nós vamos validar, ou seja, vamos examinar, né, uma pessoa que está com muitas tatuagens, por exemplo, corpo coberto de tatuagem, são pessoas de risco, porque muitas vezes essas tatuagens são feitas com agulhas não descartáveis, então há o risco de contrair doenças. Então, nesse caso, esse doador ele não é recomendável. Mas são poucos os casos. Eu diria que a maioria dos casos, a família autorizando, nós vamos ter um aproveitamento muito grande desses órgãos para salvar muitas pessoas. Tem uma equipe de psicólogo para orientar a família no momento desse? Por exemplo, uma família que está com um paciente que teve morte cerebral, por exemplo. Tem um acompanhamento psicológico? Olha, nós temos um grupo, chama-se Grupo de Saúde, que recebe treinamento para acolhimento da família, porque a doação ela é uma consequência desse acolhimento. Então você se coloque agora no lugar de uma família que está com uma pessoa na UTI muito grave. O que você gostaria que essa equipe lhe desse de feedback, de retorno? Você gostaria das informações atualizadas? Você gostaria de conversar com o médico a respeito do prognóstico de como aquela doença vai evoluir? Você gostaria de ser informado de qualquer mudança que houver nesse tratamento? E quando esse tratamento não tivesse mais condição de ser feito, você gostaria de saber essa verdade, né? Nada a ser oculto para você. Você gostaria que o pessoal da enfermagem fosse cortês com você naquele momento, mesmo quando você está irritado porque aconteceu aquele problema. Então, isso é o acolhimento que a equipe da própria UTI, mais a equipe de saúde, começam a fazer com essas pessoas. Consequentemente, depois que são feitos os testes de diagnóstico de morte cerebral, é informada a família que o teste, infelizmente, ele é positivo para morte cerebral. Você está morto. E aí se pergunta se a família gostaria de conversar com a equipe de saúde. Nesse momento é que entra a equipe que foi treinada para falar sobre morte cerebral e doação. No caso de rim e fígado, é preciso ter compatibilidade com quem vai receber Exatamente. A doação. E no caso, quando não se encontra nenhuma compatibilidade com aquele fígado ou rim que foi retirado de um falecido, o que faz? Descarta esse órgão? Não, de jeito nenhum. Nós vamos disponibilizar esse órgão. Se não tiver aqui em Manaus essa pessoa para receber esse órgão, nós vamos entrar em contato com a Central Nacional.
E nós temos Mas a prioridade é para o Estado. A primeira prioridade para o Estado. Em não tendo o Estado, nós vamos disponibilizar para a Central Nacional. E ele pode ficar até quanto tempo à espera de um, no caso do rim, até 30 horas. Mas nós fazemos isso imediatamente. A compatibilidade é feita assim que a pessoa doa, né? Isso aí nós vamos já saber nas próximas 2 horas se a pessoa vai ter doador aqui ou não, e vamos disponibilizar esse órgão a qualquer momento. Tem um banco de dados, né? Tem um banco de dados nacional. em contato com o Ministério da Saúde, e nós vamos disponibilizar para a Central Nacional. A Central Nacional vai acionar a primeira região norte para saber se tem alguém, e não tendo, ela vai adiante até para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou para Minas Gerais. No caso de córnea, também precisa ter compatibilidade ou não? A córnea é um pouco diferente, porque ela é um tecido que não tem uma grande rejeição. Então, ela é um pouco diferente. Ela não precisa da compatibilidade HLA. Ela precisa das sorologias para garantir que não vai transmitir nenhuma doença, mas ela não precisa da compatibilidade. Bom, doutora, a gente está no mês de incentivo à doação. E essa também é uma oportunidade para esclarecer as famílias, né? Eu queria que a senhora falasse para a gente das atividades que serão realizadas nesse período. Pois não. A principal atividade, você começou o programa falando da sensibilização. E a gente agradece muito a vocês por dar essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a sensibilização. O que é essa sensibilização? É justamente a gente lembrar que hoje eu estou viva e com saúde, né? Mas eu posso ter um filho, um amigo, alguém que vai precisar de um transplante. Então, o que eu gostaria de dizer é que qualquer um de nós é um doador em potencial. Então, se para mim não servir mais os meus órgãos, que eu possa doar esses órgãos para alguém que precisa. Então, essa é a mensagem deste mês. Nós queremos que mais pessoas sejam sensibilizadas para fazer essa doação de órgãos e tecidos. E nós estaremos agradecendo aquelas famílias que já fizeram esse gesto de generosidade. Então, nós reunimos no dia 27 desse mês, agora, que é o dia da doação. Nós vamos reunir as famílias que fizeram doação de órgãos e vamos celebrar com elas a recuperação daquelas pessoas. Elas não vão saber para quem elas doaram, mas elas vão ver os depoimentos das pessoas que receberam o órgão e quanto que elas se beneficiaram com esse órgão. Nós vamos estar iluminando, a partir do dia 1º, já começamos, toda a rede de saúde e alguns hospitais privados com a cor verde, que a cor verde significa a esperança de termos doações suficientes para atender essa fila que tem hoje. Não há contato entre a família que faz a doação e a pessoa que recebe? Esse contato pode existir, mas nós não recomendamos. É uma recomendação que não é nossa, é do próprio Ministério da Saúde, por questões até de evitar possíveis equívocos posteriores. Por exemplo, você faz a doação para mim, da sua família, um familiar seu, e eu que recebi o órgão, digamos, o seu coração, você passa a me visitar porque você vê em mim, que me recuperei, o coração do seu filho, por exemplo. Aí você começa a me visitar e você começa a querer escutar esse coração que está batendo no meu peito, por exemplo. E já nós temos casos verídicos, isso que eu estou te falando são casos relatados verídicos na literatura. Então a gente não propicia esse encontro, a não ser informalmente, excepcionalmente. Porque desenvolve uma relação muito próxima. Eu passo a enxergar você como meu filho, ou vice-versa, aquela pessoa que faleceu. Entendi. Doutora, muito obrigado pela sua participação muito aqui obrigada, no essa é uma Manhã no Ar. oportunidade de ouro. Queria lhe parabenizar por dar essa oportunidade a nosso Estado. E a gente está sempre aberto aqui quando tiver qualquer informação sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto altamente relevante, que as pessoas ainda precisam de muito esclarecimento. Muito esclarecimento. E nós estamos aqui para isso. Obrigada. Eu conversei aqui com a coordenadora estadual de transplante, Leni Passos. E nesta época do ano, a temperatura passa dos 30 graus. E se os adultos já sofrem, imagine os bebês. Diante disso, a nossa equipe foi conversar com médicos sobre os cuidados que os pais devem ter com os filhos. Para o pequeno Arthur, de 5 meses, o dia começa assim, na água, para fugir do calor. E ai de quem tentar tirá-lo daí. Uma briga, né? Porque ele adora tomar banho.
E haja banho. Para a mãe é uma saga, todos os dias. A gente teve que dobrar a quantidade de banhos, porque é muito quente, ele sente muito calor. E até para prevenir, não assar, né? A gente está tendo que dar... Antes a gente dava 2 banhos nele por dia, agora a gente está tendo que dar 4, porque ele fica irritado quando está muito quente, ele sua muito e hidratar, né? Nessa época do ano, todo cuidado com os pequenos é pouco, já que a pelezinha do bebê desidrata muito mais rapidamente do que a de um adulto. Por isso, especialistas alertam para os cuidados básicos que devem ser tomados pelos pais, principalmente nesse período de intenso calor. Sempre com meia hora antes de sair de casa, já tem que colocar o protetor solar. E não só quando estiver exposto ao sol. E às vezes fazer um teste antes, 1 ou 2 dias antes, colocar o protetor na pele em área pequena, ver se aquela criança reagiu com alguma alergia, não reagiu, opa, aquele protetor é favorável. Para as crianças mais branquinhas, né, um protetor mais alto, acima de 40. E as peles mais moreninhas acima de 30. Claro que o ideal é acima de 60 para a criançada toda. E é no calorão que as famosas brotoejas costumam surgir. Um sinal de que o organismo não está reagindo muito bem. Por causa das altas temperaturas, pediatras insistem nos cuidados para prevenir as doenças típicas do verão. Gastrointestinais, principalmente, né? Então, pelo aumento da temperatura, né, todos os alimentos tendem a perder sua validade muito mais rápido. Então, ter que ter muito cuidado com o que a criança ingere, lavar sempre bem as mãos, porque a criança tem a mania de estar colocando tudo na boca. Então, isso favorece, sim, as infecções gastrointestinais. E no caso dos bebês, a atenção e os cuidados devem ser constantes. Até porque o que não falta é sol e verão por aqui. A gente tem que... se acostumar, né? E fazer eles entenderem que nasceram em Manaus. Em Manaus o calor é 40 graus sempre. Quer mais saúde em um só lugar? O Grupo Médico Santa Clara não para de pensar em como levar soluções em saúde para você. Vejam só essas novidades para atender as futuras mamães. O Plano 9 Passos. Nele você paga mensalidades que cabem no seu bolso em todo o pré-natal. Nele você vai ter 9 consultas com ginecologista obstetra, pacotes de exames laboratoriais, pacote de exames de ultrassonografia, cartão pré-natal para acompanhamento, todas as consultas e exames com agendamentos antecipados. E neste plano já está inclusa a primeira consulta do seu filho com pediatra. Com isso, você, mamãe, garante a realização do pré-natal com facilidade de pagamento, comodidade no atendimento e sua saúde e do seu bebê em ótimas mãos. Além de tudo, em um só lugar. Só a Santa Clara mesmo para pensar em algo assim para você. E não para por aí não. Com a dificuldade do sistema público de saúde, a Santa Clara pensou em planos especiais de consultas e exames com várias especialidades médicas. Ligue e agende já a sua. E se você tem a requisição do SUS, o Grupo Médico Santa Clara continua com condições especiais. Leve a sua e confira. Para tirar dúvidas, mande uma mensagem de WhatsApp para 93 58 32 20. Repetindo, 93 58 32 20. Grupo Médico Santa Clara, sua saúde em um só lugar. E atenção você contribuinte, a Receita Federal vai liberar logo mais às 9 horas da manhã o 4º lote de restituição do imposto de renda. Sobre esse assunto eu falo agora ao vivo com a Amanda Amorim. Olá Amanda, quantas pessoas devem receber a restituição agora nesse lote? Bom dia. Oi Wilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse 4º lote contempla aí mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando a liberação de 2,7 bilhões de reais. Para saber se a sua declaração já está disponível, é só você acessar o site da Receita Federal com o seu CPF em mãos. Lá será possível checar o extrato da sua declaração e ver se há consistências de dados identificadas pelo processamento.
E olha só, para facilitar ainda mais a vida do contribuinte e ele evitar, viu, de sair de casa nessa chuva, a Receita Federal ela está disponibilizando aí, na verdade, um aplicativo em smartphones e também em tablets, justamente para evitar aí o congestionamento, viu, no site da Receita. Lá você também vai fazer o mesmo procedimento que iria fazer no site. É importante enfatizar que a restituição ficará disponível durante 1 ano, ou seja, o contribuinte precisa resgatar esse valor nesse prazo. Caso ele não faça isso, só será possível por meio da internet pelo formulário eletrônico. Agora, se o valor for creditado, ele pode se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil e retirar esse valor, ou ligar para a central, viu, para obter mais informações pelos telefones 4004-0001 ou 0800 729 0001. Repetindo novamente para você anotar aí na sua casa, 4004-001 ou 0800 729 0001. Ou seja, vai ficar disponível durante 1 ano e o contribuinte precisa retirar nesse período, se não só através da internet. Wilson Lima, a partir das 9 horas da manhã de hoje, hein? Pois é, e a consulta é muito simples, é só entrar no site da Receita, digitar lá o CPF, seu CPF, também colocar ali tem um código, né, para indicar que você não é um robô, para você ter acesso ao sistema. E lá tem todos os dados. E o que acontece? Quando você faz a declaração, a maioria dos contribuintes já coloca ali uma conta para ser depositada essa restituição. E quem informou a conta, o dinheiro vai direto para essa conta, sem maiores dificuldades. Inclusive, quando você faz a consulta, já aparece ali o dia em que esse dinheiro deve ser depositado na sua conta. Eu fiz a consulta minha esses dias, viu, Amanda? Ah, foi. Já estou aguardando a minha. Até daqui a pouco. Até. E R$1 bilhão que deveria ser investido em pesquisas estão parados na SUFRAMA. A verba é para projetos de pesquisa que as empresas deveriam patrocinar em contrapartida aos incentivos fiscais que recebem para se instalarem no polo industrial de Manaus. Estes processos trancados em armários da SUFRAMA afetam diretamente a vida de milhares de estudantes. São projetos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Toda empresa de bens de informática instalada no polo de Manaus é obrigada a investir 5% do faturamento anual nessa área. Em 2016, foram 486 milhões de reais usados, entre outras coisas, para patrocinar institutos de tecnologia, a Universidade Federal e a Estadual do Amazonas. As empresas decidem onde aplicar os recursos. O importante é que elas comprovem cada investimento à SUFRAMA. Problemas nessa prestação de contas podem gerar multas milionárias e até a perda dos incentivos fiscais. Quando os técnicos da SUFRAMA encontram algum erro na prestação de contas, o dinheiro é retido. Estima-se que R$1 bilhão esteja nessa situação. Em parte, culpa das empresas por não apresentarem documentos ou não investirem em projetos genuínos de P&D. Em parte, culpa da própria superintendência, que demora a analisar os projetos. Para se ter uma ideia, os processos de 2006 só foram avaliados em 2015. Mudanças na gestão reduziram a fila de espera para 3 anos. Diminuiu também a quantidade de falhas nos relatórios. A ideia é que para o próximo ano nós alcancemos a meta glosa zero, ou seja, todo recurso investido ele foi aproveitado. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio enviou esta semana um representante a Manaus. Ele traz uma novidade. A partir de agora, as fábricas do distrito também vão poder usar os 5% do faturamento para formar novos empreendedores e investir em startups, empresas de inovação tecnológica. A gente acredita que com isso, junto com uma nova frente de recursos humanos focada em desenvolvimento de empreendedorismo na região, a gente vai conseguir atender muita gente que está desenvolvendo tecnologia e que gostaria de empreender criando novas empresas de tecnologia, que são as startups. E começou ontem aqui em Manaus um dos maiores congressos de marketing digital do Brasil. O evento reúne grandes nomes da área, ensinando estratégias de como vender na internet e fora dela.
Já é fato que a internet virou uma forma importante de publicidade, um universo que requer estratégia e inteligência na hora de anunciar. As grandes lojas dos shoppings, elas estão aderindo também à internet hoje, porque, de certa forma, a internet é o nosso maior meio de venda hoje. O marketing digital, ele cresce de forma gigantesca todos os dias. Foi em busca de desvendar todos os caminhos da publicidade na internet que mais de 400 pessoas lotaram o Teatro Manauara nesta segunda-feira durante o Congresso de Vendas Digitais. O evento é um dos maiores do Brasil nessa área e reúne grandes nomes do mercado. Credibilidade e confiança. Então é muito importante se posicionar, saber se posicionar com marketing digital, que tem toda uma técnica. Não é só sair fazendo, postando e esse diferencial. Por isso que tem aqui os experts para falar justamente isso. Você tem um ciclo que você tem que fechar. O primeiro deles é o objetivo do Juliano Kimura, eleito o melhor profissional de redes sociais do Brasil, foi um dos palestrantes do Congresso. O especialista trouxe estratégias para anunciar e fazer sucesso no Facebook, rede social mais usada no mundo. Agora, dentro do Messenger do Facebook também. Essa discussão de estar ou não estar na internet, ela já é muito batida, né? Porque você, querendo ou não, você está na internet. No final das contas, uma empresa que recebe uma reclamação, ela pode estar estampada na página de Facebook oficial delas e se não estiver lá, provavelmente vai estar em algum outro lugar da internet. Nesta terça, outros nomes do marketing na internet vão passar pelo palco do Teatro Manauara. Quem participou desse primeiro dia de congresso saiu animado para as vendas. É de extrema importância um evento como esse aqui em Manaus, né? Para a gente conhecer realmente o que acontece no mundo, né? O que está vendendo. E é isso aí, vamos bater meta para venda, né? Vamos vender. Crie emoção aliado ao seu produto ou serviço. E a chuva que caiu durante a madrugada de hoje causou alguns prejuízos na cidade. Em alguns pontos da capital, é importante que o condutor redobre a atenção porque alguns semáforos não estão funcionando. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Danilo Alves. Oi, Danilo, você está por onde, hein? Bom, eu estou tendo problema com o Danilo Alves. O Danilo Alves, nesse momento, está na zona leste da capital. Por falar em zona leste, vamos lá para o bairro Tancredo Neves, onde está o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Olha só, me parece que é um galpão, né, que foi destelhado ali. Olha só como a cobertura ficou retorcida. Isso daqui é o bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. E ali, muitos curiosos, né, observando ali a situação e os moradores contabilizando os prejuízos. Olha só que impressionante, uma dessas telhas acabou atingindo um poste de energia elétrica. A gente ainda não tem informação se o abastecimento de energia nessa área foi comprometido. Mas ontem, muitos bairros, antes da chuva, ficaram sem o abastecimento de energia elétrica e eu tenho a informação de que agora pela manhã, alguns bairros ainda estão sem o abastecimento de energia elétrica. Tem uma outra imagem ali no fundo de um outro telhado que também foi comprometido por conta da chuva que caiu durante a madrugada de hoje. A chuva que começou por volta das 3h50, 4 horas da manhã, e causou esses estragos. E aí, muitos moradores ali nas ruas, né, e dando uma olhada ali, e teve muita gente que não percebeu que choveu durante a madrugada, né? Só percebeu que choveu forte no momento em que acordou e que viu os estragos em alguns pontos da capital. A gente já tem o contato com o Danilo. Já a gente vai conversar com o Danilo Alves. O Danilo Alves está lá na Avenida Grande Circular e a gente tem informação de que em alguns pontos lá os semáforos não estão funcionando. E a gente sabe que a Avenida Grande Circular é a principal ali da Zona Leste, né? Então, sem o semáforo funcionando, isso causa um grande transtorno por lá. E eu tenho uma foto que está chegando para a gente. Isso daqui é no bairro Valparaíso, também na zona leste da capital, ali nas proximidades da reserva Adolfo Duque, de um poste
de energia elétrica que está caído. Provavelmente os moradores por lá também estão com o fornecimento de energia elétrica comprometido. Olha só como ficou ali o poste e por pouco não atingiu esse muro, né? Mas a via ali está interditada, me parece mais um beco, né? Eu não sei se passam carros por ali, né? Então a via está interditada nesse momento por conta desse poste que está caído. A gente tem informação de que rua é essa? Rua Serpal. Rua Serpal, no bairro Valparaíso, na zona leste da capital. Também tem acesso ali pelo bairro Jorge Teixeira. E aqui a gente aproveita para alertar a Amazonas Energia sobre essa situação, sobre esse problema. Como ainda está molhada a pista, há um risco aí, né, de alguém ser prejudicado, né, por conta dessa situação. A fiação elétrica, o poste não atingiu o muro, mas a fiação elétrica acabou atingindo esse muro, né, um muro que me parece que de uma residência. Olha só lá atrás, ó, como a fiação atingiu esse muro, né, e atingiu também outra estrutura que a gente vê aqui na lateral do muro, e a gente vai continuar acompanhando essa situação. Se você tiver algum relato, tiver alguma foto, tiver algum vídeo que mostra também estragos que a chuva fez, a chuva da madrugada de hoje fez, manda para o nosso WhatsApp, que é o 9225-8767. 9225-8767, também pode postar na nossa página no Facebook. Essas são imagens ao vivo, estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, lá do bairro Tancredo Neves, né? E os moradores ali assustados, né, com o que aconteceu, né, com os prejuízos causados pelo forte vento, né, seguido, acompanhado de chuva na madrugada desta terça-feira. E depois do intervalo comercial tem o quadro Lição de Casa. Nós vamos mostrar a metodologia de ensino desenvolvida por jovens talentos amazonenses que tem ajudado muita gente. Tem também nossa interação com a rádio Acrítica FM. Faltou energia durante a madrugada em quase todas as partes da cidade. É um instante só.